Olá, meus irmãos, meus amigos, aqui estamos mais uma vez, sempre gratos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui gravando estas mensagens. Espero que as mesmas venham abençoar sua vida, sua família, venham edificar de tal maneira que você possa ser desafiado pela palavra de Deus. Hoje nós vamos pregar a mensagem, quando você deixará o seu cântaro? É sobre a mulher samaritana, mas diferente da que pregamos anteriormente. Nós vamos ler o texto de João 4, mais o verso de número 28. Veja o que diz a palavra de Deus. João 4, verso 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: esta é aquela mulher samaritana que conversou com Jesus, que dialogou com Jesus, do qual Jesus disse que eles não sabiam o que eles adoravam. Jesus mostrou que a adoração deveria ser em espírito e em verdade, então eles tinham uma prática que era errada. Então aquela mulher começou a dialogar com o Senhor. Depois desse diálogo, ela percebeu algo. Lembrando, ela tinha Por que ela se encontrou com Jesus? Ela foi ao poço retirar água. Então ela levou a sua vasilha, o seu cântaro, para retirada, trazer a água para o seu lar. Quando ela conheceu quem era Jesus, ela abandonou de imediato o seu cântaro e voltou para a cidade. Esqueceu o que tinha ido fazer. Esqueceu a vida material. Esqueceu os problemas que nos sufocam dia após dia. Ela naquele instante só queria fazer uma coisa: anunciar ao povo da sua cidade que tinha encontrado o Messias. Esse era o desejo daquela mulher naquele instante. Veja o próximo verso, versículo de número 29. Veja só o que acontece. Vinde e vede um homem que me disse: tudo quanto tenho feito, porventura não é o Cristo? 30. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. 31. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe, porventura, algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Então, os discípulos questionaram Jesus: Senhor, não está com fome? Ele diz: eu tenho uma missão a cumprir, eu tenho algo a fazer. E o povo daquela cidade agora, ouvindo o evangelho através daquela mulher, que de imediato deixou sua função de carregar água, porque encontrou Cristo. Cristo é melhor do que tudo. Cristo é superior a tudo. Cristo é mais que tudo. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E eu pergunto: qual o cântaro na sua vida que está te impedindo de servir a Deus? Talvez o medo? Pastor, eu não tenho coragem de ir para um campo missionário. Pastor, eu não tenho coragem de trabalhar com os indígenas. Mas não precisa ser somente com os índios. Campo missionário é a partir do seu lar, a partir do seu trabalho, da sua escola, dos seus vizinhos. Campo missionário, nosso bairro. Nós precisamos ser um instrumento nas mãos de Deus. Qual cântaro que te impede isso na tua vida? Talvez teu cântaro hoje seja a tua família. Já vi muitos casos assim. Então eu dou um recado a você, jovem, solteiro, que não casou ainda. Case com a pessoa certa. Se você casar com a pessoa errada e depois você sentir o chamado para o campo, você vai ver o impedimento vindo do seu cônjuge e da sua família. Case com a pessoa certa, que você não terá este impedimento. Se você casar com a pessoa errada, você vai ter problemas. Talvez
o teu cântaro seja questões financeiras. O justo vive pela fé. O justo não vive por finanças, o justo não vive por dinheiro. Ele vive porque ele confia em Deus. Então, confia no Senhor. Olha para todos os personagens bíblicos, como viveram pela fé e como Deus honrou. Talvez teu cântaro seja seu trabalho. Olhe, quem te deu o trabalho? Não foi Deus? Ele pode tirar hoje mesmo o seu trabalho, se Ele quiser. Ele que está permitindo. Então não deixe que algo material venha te impedir de servir. Aquela mulher, de imediato, deixou o seu cântaro e partiu para servir ao Senhor. Eu quero ler uma história aqui de um livro, já mostrei esse, mais uma vez vou usá-lo, de Oswald Smith, Evangelizemos o Mundo. Vou fazer propaganda de vários livros missionários aqui e indico a você que deve ler. Vai te abençoar muito, você e sua família, tá bom? Com certeza vai abençoar bastante. Escute essa história que Oswald Smith conta. Ele sempre fala na primeira pessoa, mas essa aqui ele fala na terceira, que ele fala de alguém. Delícias das ilhas do Pacífico Sul. Também estou relembrando a visita que fiz nas ilhas do Pacífico Sul. John Guedes foi um dos primeiros missionários que deixaram o Canadá, a fim de trabalhar naquelas ilhas paradisíacas. Ao desembarcar na praia, Guedes viu um grupo de pessoas. Viu também um homem prostrado no chão. Sobre uma árvore que estava uma mulher ainda jovem. Era a viúva daquele homem, que acabara de falecer. De súbito, os nativos cercaram a mulher. Ela não opôs resistência nenhuma. Sabia muito bem o que a aguardava. Passaram uma corda em volta do seu pescoço e apertaram o laço com toda a força, com o objetivo de sufocá-la até que morresse. John Guedes correu e esforçou-se no sentido de salvá-la, mas foi rudemente empurrado para um lado. Ordenaram que cuidasse da sua própria vida, pois, do contrário, ele também perderia a vida. Da mesma forma, e ali, perante os seus olhos horrorizados, viu a bela jovem viúva ser lentamente assassinada por asfixia mecânica. Depois, depuseram seu cadáver ao lado do corpo do seu marido. Por quê? Ele diz, porque a religião deles requer que quando morre um marido, a sua viúva seja sufocada até morrer, a fim de acompanhá-lo na viagem mortal. O pior disso é que o seu filho mais velho tiver idade bastante para essa tarefa, cabe a ele o trabalho de estrangular a própria mãe. De semelhante modo, todos os filhos do casal, se forem por demais pequenos e por isso incapazes de sustentar-se sozinhos, também devem ser mortos pelo mesmo processo. É determinação da religião pagã. O marido morre, a religião diz, tem que passar uma corda no pescoço da mãe, da esposa, apertar até ela morrer. Se o filho já tiver uma idade madura que possa fazer isso, é o filho que tem que cumprir essa tarefa. Se os outros filhos são pequenos, não podem se sustentar, devem morrer todos. Por quê? Porque muitas pessoas não deixaram o seu cântaro ainda. O cântaro que está impedindo de fazer a obra, como a mulher samaritana fez. Abandonou de imediato sua função e foi anunciar Jesus Cristo. Ele termina dizendo, você está disposta, cara irmã, a trocar de lugar com aquela viúva? Você saberia esperar impassível que uma turba impiedosa viesse matá-la, apertando-lhe uma corda ao redor do pescoço, caso seu marido morresse? Pois é, se a religião deles é suficiente boa para eles, então também deve ser boa para você também. Se não serve para você, não serve para ninguém, não é mesmo? Você e eu podemos fazer a diferença se tivermos coragem de deixar o cântaro que está nos impedindo de fazer a obra de Deus. Após aquela mulher samaritana anunciar o Evangelho, aqueles homens ouviram. Verso de número 39. Veja só. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou,
disse-me tudo quanto tenho feito. Verso 40. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo seu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que ele é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Tudo começou com aquela mulher. Levou o evangelho. Uns homens creram. Agora outros mais ouviram a palavra. E eles disseram: mulher, já não é mais pelo que você diz só não, é porque agora nós ouvimos e ouvimos. Ela deixou o cântaro e foi anunciar Jesus. E a palavra de Deus nunca volta vazia. Talvez você precise crer nesse dia em Jesus Cristo. Tome sua decisão. Talvez você precise abandonar o seu cântaro, que eu não sei qual é, para anunciar Jesus e ver almas se entregando a Cristo. Tenha certeza que a palavra de Deus não volta vazia. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento. Obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui gravando as mensagens, que elas possam, ó Deus, alcançar um número expressivo de almas e, ó Deus, que a Tua palavra venha edificar vidas, que o Teu nome somente, ó Deus, seja glorificado. Eu só tenho, Deus, te agradecer por tamanho privilégio. Eu te oro, agradecido, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.